Sexta-feira passada, no Dia da Consciência Negra, a gente acordou com as cenas do assassinato do João Alberto, né? Um homem negro espancado e morto por 2 seguranças num Carrefour em Porto Alegre. Hoje, o Amapá chega ao 21º dia de apagão e caos social. Não fosse João o homem negro e se fosse o apagão em São Paulo, o desfecho teria sido outro? Por que algumas tragédias parecem mais aceitáveis que outras? A gente sofre de indignação seletiva? Debate lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tiago, existe isso de lugares e pessoas mais sujeitos a tragédias? Que, aliás, é tragédia, né, que fala. Com certeza, Fábio. Primeiro, boa noite a todos, todas, e obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sim, de fato, acho que tem algumas lugares e pessoas que são constantemente alvos, não de tragédia só como como fato da vida, né, mas na verdade como serem alvos sistematicamente de discriminação, de opressão, de violência, ou até as nossas dores são seletivas, né? Então, o que está acontecendo agora no Amapá, por exemplo, é uma forma de dor seletiva, quer dizer, não tem uma comoção, é como você disse com relação a São Paulo. Se tivesse acontecido em São Paulo, já teria sido resolvido há muito tempo. Então, os lugares, as pessoas e as dores também muitas vezes são seletivas. Você sente que o brasileiro ou a mídia, ou o que é que joga a notícia para o lado? A eleição americana é mais importante, as eleições no Brasil sempre tem alguma coisa mais importante quando não é alguma coisa que aconteça no eixo Rio-São Paulo, é isso? Eu acho que tem muita coisa que acontece fora do eixo Rio de São Paulo, e a gente tem um São Paulo-Rio centrismo, assim, no Brasil, de achar que aqui começa e termina todas as coisas. E eu acho que até tudo que a gente fala muitas vezes sobre violência, sobre outras questões, estão muito relacionadas com o lugar de onde a gente está falando. Eu acho que tem um ecossistema também, que a mídia muitas vezes é produzida nesses diferentes locais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Já tem dados mostrando que há um apagão, né, falando em apagão, há um apagão de notícias em várias partes do país, onde você só tem jornais e locais que são muito ligados a políticos locais. Ou seja, existe um apagão mesmo de produção de notícia em boa parte do país. E quando a gente está falando do Amapá, tem muito a ver também com essa pouca sensibilidade social sobre o que está acontecendo em outros locais, mas também que a informação não chega, né? A gente acha que pela internet a gente consegue ter acesso a todas as informações e tudo que está acontecendo no mundo, mas na verdade a gente também vive dentro das nossas bolhas da internet, do algoritmo, o que deveria ser, na verdade, expandido para o Brasil inteiro, que é o trabalho dos jornais, da mídia tradicional, muitas vezes não chega, por esses apagões mesmo de mídia que acontece no país. Então demorou para o Brasil saber exatamente o que está acontecendo no Amapá, e demorou ainda mais para a reação que houvesse do governo com relação ao Amapá. Tem uma frase que eu achei interessante do Leonardo Sakamoto, que ele diz: a dignidade de um país é do tamanho da dignidade daqueles que ele deixa para trás. Faz sentido, né, Francisco? Vou começar falando uma coisa controversa, sim, que eu sei que é controversa, tem 1000 questões, mas não deixa de ser um indicativo importante, assim. O atual slogan, o emblema do governo federal é Pátria Amada, né? Que é assim, uma espécie de reminiscência do emblema do Brasil na ditadura, né? E o emblema do governo Lula era Brasil, um país de todos, e o emblema do governo Dilma era país rico, é um país sem pobreza. O emblema do Lula, hoje em dia, provavelmente seria corretamente retificado para Brasil, um país de todas e todos, em virtude dos pleitos e da consciência desenvolvida das assimetrias de gênero, né, que então ainda não estavam tão agudas. Mas o da Dilma, e aqui vai o ponto controverso, né, há uma diferença grande entre boas intenções e suas efetivas realizações. Ok. Mas é fundamental
que haja boas intenções, né? E no caso, a boa intenção é aquela sinalizada no slogan, né? De que um país tem que estar comprometido com a redução da desigualdade social, né? E o Brasil é um país que ostenta os piores índices de desigualdade em tudo, né? Desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade regional, como no caso do Amapá. Então, é isso, assim, não tem jeito, gente. Assim, não tem jeito. O Brasil não vai ser um país minimamente decente para todas as pessoas que vivem nele se o Brasil não encarar o conjunto das suas desigualdades, a sua herança colonial. Não tem jeito, vai ter que passar por um processo, e se ficar adiando esse processo, né? E aqui eu evoco agora a frase infeliz do Mourão, de um negacionismo racial impressionante, e também a do Bolsonaro, né? Dizendo que o Brasil, evocando um Brasil de uma suposta harmonia racial que jamais existiu, continua sem existir. Enquanto a gente não encarar o fato de que esse país é um país absolutamente injusto e perverso, ninguém vai ter paz. Ninguém vai ter paz. Então, assim, as pessoas que dizem o tempo todo que estão cansadas disso e que querem ter paz, elas deveriam ser as primeiras a se juntarem a um esforço na tentativa de superar os conflitos que nos deixam em guerra permanente. Eu acho que primeiro a gente não tem liderança. Acho que a gente está à deriva. De verdade. O que caracteriza um líder é a capacidade de aglutinar a expectativa, sobretudo a expectativa positiva de um grupo, e conseguir direcionar ele para algum lugar melhor do que o lugar onde ele se encontra, sabe? E nesse sentido eu acho que a gente carece de um líder. Existe uma frase popular que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente, enquanto país, ou enquanto tentativa de país, a gente ainda está muito longe do que é o ideal. A gente ainda está muito longe de algo que a gente possa chamar de liberdade, de fato. E ainda assim, mesmo estando tão longe, tão distante de um lugar que a gente possa chamar de ideal ou próximo disso, a gente já abaixou a guarda e permitiu que o que há de mais medíocre no contexto e na sociedade que o Brasil produz alcance o lugar de extrema reverência, o posto mais alto que essa sociedade pode construir. Então, o Palácio do Planalto, só nos últimos 2 anos, principalmente no meio de uma pandemia, como você mesmo falou, negou a pandemia. Evita se relacionar de uma maneira séria e madura com o fato de que essa semana a gente vai passar da marca de 170 mil brasileiros mortos. Mesmo com uma série de evidências que ligam pessoas muito próximas ao presidente da República a inúmeros casos de corrupção, rachadinha, caixa 2 e sei lá mais o que, esse mesmo grupo de pessoas teve a coragem de ir até a imprensa e dizer que não existe mais corrupção no Brasil. E aí a gente chega nesse momento, no mês de novembro, e escuta essa frase que não existe racismo no Brasil, né, dita pelo vice-presidente, corroborada pelo presidente. Aí eu queria retroceder um pouquinho aqui também e dizer que o mês de novembro, o mês da consciência negra, e a data do 20 de novembro, ela vem sendo atacada ano após ano. A tentativa de diminuir a importância dessa movimentação vem acontecendo ano após ano. Isso não é uma coincidência. Existe uma movimentação muito grande e muito sólida que foi alimentada pelo sonho, pelo desejo de que esse lugar se transforme num país. E eu não estou falando só do sonho de pessoas pretas. Eu estou falando do sonho de todas as pessoas com caráter que se constrangem de ver essas desigualdades abissais que o Chico acabou de mencionar, sabe?
Então, sobretudo na última década, com a possibilidade de todo mundo poder emitir algumas vozes, essa energia encosta esse Brasil arcaico na parede e diz: a gente vai avançar. E a resposta desse Brasil arcaico, e esse ponto onde a gente vacilou na nossa vigilância e permitiu que essa mediocridade alcançasse o poder, ele se vê num lugar onde ele precisa atacar uma data que seja símbolo desse outro Brasil que é completamente possível. E é por isso que todo mês de novembro, de alguns anos para cá, a gente assiste uma série de ataques, uma série de movimentos completamente equivocados, uma série de declarações que não tem pé nem cabeça. Racismo existir ou não existir não é opinião do Emicida, é matemática, é dado, é fato, é estatística, é observar uma foto de uma penitenciária e uma foto dos formandos de medicina de uma universidade pública desse país. Não é a minha opinião, a sua, do João Vicente, a do Chico, a do Tiago. Não é uma questão de opinião, é um fato. Dizer que racismo não existe na sociedade brasileira no século XXI é como enfiar a mão na água e dizer que ela é seca, entendeu? Esse é o grau de negacionismo que a gente está. Isso é extremamente perigoso, porque não se soluciona um problema sem reconhecer que ele existe. E é por isso que eu digo, nós estamos sem líder, nós estamos à deriva e a única expectativa que a gente pode ter num contexto como esse aqui é o de catástrofes e mais catástrofes, a não ser que a gente se levante e se posicione radicalmente contra todas essas declarações. Eu acho que a gente está vivendo sob um descomando, um desgoverno que baseia sua liderança em criar manchetes de jornal, uma cortina de fumaça, uma coisa que até você comentou, um dos bons comentários que eu ouvi no Twitter, que eu li no Twitter sobre esse caso do assassinato do supermercado, foi um que você dizia, você elencava as condições, dizia era 20 de novembro, um sujeito negro foi assassinado num supermercado e ao mesmo tempo, um vice-presidente diz que não há racismo no Brasil. Parece de uma crueldade tão grande, né? Todos esses fatos alinhados, que parece escrito por um ator trágico, assim. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e entender que, primeiro, a gente tem que fazer alguma coisa, e a grande luta, na minha opinião, é contra o governo que está atuante nesse momento, o governo federal. Num país sério, o ministro de Minas e Energia já estaria demitido desde o dia 3 de novembro, quando foi o primeiro apagão. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e ver com muita seriedade que a gente está vivendo sob um comando de um palhaço, né, de um sujeito que é cruel, um sujeito que... Não um sujeito, né, um governo cruel. E eu acho que a única maneira de tentar mudar é a gente lutar contra isso, é a gente se levantar contra isso, contra esse governo completamente maligno, né, que se instaurou no Brasil, de alguma forma vem espalhando a cada dia mais um fato diferente que mostra que a gente está, como não lembro quem disse, de fato, à deriva, né? Inclusive, vote. Esse final de semana é eleição. Vote. Se você tem segundo turno na sua cidade, vá votar, não deixe de votar. Às vezes a gente fala, mas não tem quem, porque senão vão votar por você. Vá votar de máscara, álcool gel, mas vá votar. Tiago, acabou de completar 5 anos da tragédia de Mariana e ninguém foi punido criminalmente. E o brasileiro é um povo que adora punir, né? Bandido bom, bandido morto, tem que matar, tem que prender, prende todo mundo, tem que prender. Mas como é que é esse punitivismo seletivo também aí? Como é que... O brasileiro não quer vingança, não quer justiça, mas não quer tanto assim? Eu acho que é bem seletivo o punitivismo do brasileiro, especialmente quando a gente vai olhar
entender a realidade de fato do sistema penitenciário brasileiro e também da atuação da polícia. Basicamente, a grande maioria do sistema penitenciário brasileiro é composto relacionado a crimes de drogas, ou seja, aquela ideia de que a gente está punindo as pessoas por grandes crimes, aquela expressão homicidas contumazes e coisa do tipo, não compõe um corpo, da verdade, completo do nosso sistema penitenciário. Nosso sistema penitenciário é basicamente de pessoas, uma grande parte das pessoas por crimes de drogas, muitas vezes pessoas negras sendo confundidas como traficantes e muitas vezes são usuários ou nem usuários são. Você tem pequenos crimes de furto sem violência. Tem recentemente um caso no STF que foi negado um habeas corpus para uma pessoa que roubou 2 shampoos e só depois da mobilização que houve de fato uma mudança da decisão. Então a gente percebe que as pessoas têm essa raiva, né, com relação para ter punição e para ter efetivamente o sistema penal que abranja todas as esferas da vida, mas na verdade, quando a gente vai olhar quem de fato deveria ser punido, e o direito penal, a gente sabe que não é uma solução para todos os problemas e nunca foi e nunca será. Em geral, é sempre as pessoas pretas e pobres que vão para o sistema penitenciário. Agora, quando a gente vai pensar que o sistema penitenciário ele elege ali algumas condutas, algumas questões que são bens que a gente quer proteger, né, como a vida, como a integridade, proteger o meio ambiente, e a gente deveria punir esses, pelo menos, a gente não tem isso sistematicamente sendo punido. E a gente vê, no caso de Mariana, Brumadinho, a gente vê no caso do Amapá, Fábio, um suco de Brasil ali, você tem de tudo possível, e um pouco do que a jornalista disse é bem isso, quer dizer, você tem empresas privadas com a ganância ali de uma aprovação de licença ambiental, no caso dos dados ambientais, muito rapidamente, tentando atropelar as coisas. Você tem uma fiscalização muito pífia, você tem uma ineficiência do setor público também de fiscalizar. O que aconteceu na Amapá era um dos reatores ali, que um dos fornecedores de energia ali não estava sendo fiscalizado e poderia, na verdade, estar em ativa e diminuir muito mais o impacto do que aconteceu. Então, a gente vê um suco mesmo de Brasil relacionado à má administração pública, interesses privados, a corrupção e a questão da dor seletiva que a gente estava falando, né? Que a dor seletiva também se aplica no sistema penitenciário. Ninguém sente a dor, ou poucas pessoas sentem a dor do coletiva. Quando a gente vê das pessoas ali, dessas mazelas, né? Desses navios negreiros que são as prisões brasileiras, mas na verdade quando a gente vai ver o sentimento da população, é esse sentimento de que não tem que prender mais, sem entender exatamente da realidade do que de fato acontece com as pessoas. E eu acho uma coisa que foi bem interessante, que foi falado agora há pouco, sobre esse ufanismo, né, nesse nacionalismo ufanista que a gente vê no governo federal. Quer dizer, logo depois que aconteceu a pandemia, não, é só uma gripezinha. Logo que aconteceu a questão do Amapá, não, a gente vai resolver em pouco tempo, né? Demorou para responder e depois disse que havia uma solução mágica, e logo depois da visita do presidente Bolsonaro, logo em seguida a gente teve várias cenas, né, de cursos e cursos acontecendo. E esse ufanismo, ele tem muito a ver com a ideia de você mascarar a realidade mesmo. A preocupação não é enfrentar a realidade, é tornar uma realidade mais bonita. Quando o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão falaram sobre o racismo, eles falaram, não, o racismo não existe porque isso é só um divisionismo que estão tentando trazer de fora, etc. Então sempre tem essa ideia ufanista, né, do Brasil acima de todos, mas na verdade o Brasil por cima de todos, né? Quer dizer, é aquela ideia ufanista de que não importa os fatos, não importa as dores das pessoas, não importa a realidade, o que importa é de fato essa visão de país, que é uma visão completamente ufanista que a gente vê no governo federal. E o governo federal não está aí desde sempre, né? A gente vê o presidente Bolsonaro não está aí para construir nada, né? A trajetória dele é de uma retórica de destruição mesmo, quando perguntado assim, né, o que você tem que colocar, o que você quer colocar no lugar do que tudo que está aí, o presidente não consegue responder, né? Tem um podcast que perguntaram para o Olavo de Carvalho isso, e a resposta dele foi, olha, não tem nada, só quero destruir o que está aí. Ou seja, essa ideia de destruição mesmo, né? E acho que é um pouco do que o Emicida falou, de não temos líderes porque a gente não tem uma visão de futuro. Isso é bem preocupante. Eu acho que vocês todos não deixam o Bolsonaro. Ele está cansado. Ele quer comer o caldo de cana dele, o pastel dele. E vocês estão importunando ele. Ele não consegue um segundo de descanso.
O povo do Amapá fica enchendo o saco do Bolsonaro, os pretos morrendo ficam enchendo o saco do Bolsonaro e ele quer tomar um caldo de cana. Para de morrer, Brasil! Deixa o presidente descansar, ele não consegue mais fazer as coisas dele. Saco. É coisa de marica, Fábio, é coisa de marica. Que marica fica falando muita coisa. Agora, vale dizer que teve um senador, que eu não sei se eu posso falar o nome mais de ninguém, eu não sei mais de quem eu posso falar o nome, mas um senador que eu tenho muita estima por ele, que apresentou um projeto para mais 2 parcelas de auxílio emergencial para as pessoas do Amapá, e o governo federal prontamente correu para não permitir esse auxílio, recorrer da decisão. Mas, ou seja, para isso o nosso presidente é ligeiro. É ligeiro.